Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio vai tocar para nós a música do Padre Germano, nosso mentor, para a gente preparar o ambiente para a nossa página e a prece. Obrigado, Cláudio. Vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. O espírito é a Joana de Ângeles. E o título diz assim: Alegria e ação. A alegria espontânea, que decorre de uma conduta digna, é geradora de saúde e de bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer empresa. A alegria, desse modo, resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece de inestimáveis tesouros de paz interior. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Oportunidade superior de ascensão pode ser considerada uma bênção de alto porte, que somente uma conduta jubilosa e reconhecida pode exteriorizar como forma de gratidão. Quanto faças, realizas com alegria. Põe estrelas de esperança no teu céu. Rejubila-te pelo ensejo do evolutivo. Abre-te a outros corações que anelam por amizade e aumenta o teu círculo de companheiros, transmitindo-lhes as emoções gratas do ato de viver. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de ser executada e auréola-se da maravilhosa luz do bem. Nem sempre é o fato de si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de encarar
por aquele que deve enfrentar. Coloca um toque de alegria nas tuas realizações, e elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, em estar contigo, em participar das suas tarefas. O Evangelho é uma boa nova de alegria, pois que ensina a superar a dor, a sombra da saudade e aclara o enigma da morte. Neste, como em todos os teus dias, seja alegre, demonstrando gratidão a Deus por estar vivendo. Então, meus irmãos, a palavra aqui é gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, por tudo que vivemos, ainda as dificuldades também. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e como está na nossa mensagem, a nossa gratidão ao Pai. Muito obrigado, Pai, por esse dia que nos concedeu. Obrigado, Pai, por permitir que chegássemos na Tua casa. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas para nos acolher encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar conosco nesse banquete de almas, por nos ensinar tantas coisas que ainda temos muita dificuldade de exercitar. Obrigado, querido Germano, pela dedicação a essa casa há tantos anos, com todo amor, com todo carinho, cuidando de nós encarnados e desencarnados, cuidando do funcionamento de cada atividade dessa casa de Deus. Obrigado à espiritualidade amiga, que cuida da nossa casa, que cuida de nós, que cuida dos assistidos, com todo amor como verdadeiros mensageiros divinos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, cada vez mais ilumine vocês, meus irmãos, para que vocês sejam a luz no caminho de cada um de nós. Pedir à espiritualidade amiga que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar, intuir a nossa querida irmã Cristiane, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós um pouco do conforto, do esclarecimento e da reflexão que precisamos ouvir e precisamos aprender. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e mais uma vez a nossa gratidão à nossa irmã Cristiane por estar conosco aqui, doando o seu tempo, doando o seu amor, para que a gente possa aprender e refletir bastante. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. É sempre uma alegria falar do Evangelho, né? É sempre uma alegria conversar a respeito daquilo que a gente vem estudando e vem procurando entender. E essa é uma parábola que pouca gente conhece, ela é muito pequenininha. Às vezes as pessoas passam por ela e nem veem. Tão pequenininha que ela é. Então, assim, a título de curiosidade, quem aqui já ouviu falar na parábola da pérola? Levanta a mão, por favor. Foi um tema que me trouxeram, né? E aí eu fui procurar que parábola era essa. Adoro quando o pessoal fica curioso, né? Sinal que vão prestar atenção, então não vou deixar ninguém dormir hoje. Então vamos lá descobrir juntos que parábola é essa. E para falar de parábola, a gente tem que estar mais ou menos na mesma página, certo? Então, sempre que a gente vai trazer alguma coisa, que a gente vai se debruçar sobre o assunto, eu penso assim, quais vão ser os meus objetivos, né? O que a gente precisa, quer alcançar, aonde a gente quer chegar. E hoje, a gente vai precisar refletir um pouquinho a respeito do uso da metáfora como recurso de aprendizagem que é atemporal. Porque a metáfora é aquilo que Jesus traz a partir das parábolas mesmo, né? Então é um recurso que ele usou vastamente, por isso é um recurso atemporal, né?
que serve para a compreensão do percurso evolutivo do ser imortal, ou seja, para o percurso evolutivo de cada um de nós. Porque se a gente está aqui, eu imagino que a gente acredita que a gente é espírito e que a gente reencarna, né? São alguns dos princípios básicos da doutrina espírita. E a partir daí, a gente vai refletir também sobre essa parábola da pérola, tá? Mas o que é metáfora? Né? E aí a gente tem alguns vícios do trabalho, né, Rosa? Não tem como fugir, a gente precisa definir, a gente precisa traçar objetivo, né? Então, metáfora é uma figura de linguagem, uma metáfora é uma comparação, né? A gente usa metáfora torta e à direita. E Jesus usou muitas metáforas para construir as parábolas. Então, toda vez que eu digo assim, tempo é dinheiro, eu quero dizer que quando eu perco tempo, eu estou deixando de usar meu tempo para ganhar dinheiro. Todo mundo fala isso por aí. É uma metáfora, né? O reino dos céus é como um tesouro. É uma das metáforas bastante usadas no Evangelho, né? E a gente vai falar bastante por esse caminho aí, pelo caminho do que é o tesouro e que tesouro é esse. Como eu estava até brincando aqui com a Rosa, que a gente tem alguns vícios de profissão, eu sou professora, né? E aí a gente começa a pensar do nosso lugar, do nosso jeitinho, né? De lidar com as coisas, com as questões como vem pra gente. E a gente aprende muito por comparação. Eu vou olhar uma coisa nova e vou comparar com alguma coisa que eu já conheço. Por exemplo, quando eu falo de leitura, de figura de linguagem, eu estou falando de aprender a interpretar texto, né? Quando eu falo em texto, em leitura, eu lembro do educador chamado Paulo Freire. E Paulo Freire dizia assim, quando eu ensino uma criança a ler aquelas cartilhas, né, de antigamente, por exemplo, Ivo viu a uva, né? Quem nunca, não é mesmo? Ivo viu a uva. Não adianta saber que Ivo viu a uva. Eu preciso saber o que é a uva. Ivo já provou uma uva? Ivo tem dinheiros para comprar uva? Né? Aonde está a uva? Todo mundo come uva? Então a gente começa a ler uma frase simples e a problematizar aí em cima disso. É isso que a gente faz. E com parábola é a mesma coisa. Então vamos mergulhar aí no Evangelho. Teve uma vez que Jesus estava andando pela praia, né, com os seus amigos lá, com os seus seguidores, e ele começou a falar para a multidão e ele arrumaram um barco para ele, porque a multidão começou a se juntar na praia. E aí é nesse trecho que Mateus está descrevendo o que aconteceu naquele dia. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Ou seja, havia já uma predição de que alguém viria, Messias, e que ensinaria por parábolas. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E hoje ainda, cada vez que a gente se debruça sobre uma dessas parábolas, a gente aprende algo a mais. A gente vai aprofundando os nossos níveis de leitura, assim como hoje a gente problematiza Ivo viu a uva. E a gente pode pensar em tanta coisa a partir daí, né? E essas parábolas, essa metodologia de Jesus, coisa mais linda, né? Jesus como mestre, foi o título que ele acolheu para si, né? Ele permitia que o chamassem de mestre. Ele contava as parábolas de acordo com as pessoas que iam ouvi-lo. Por exemplo,
Qual foi a parábola que ele contou para os patriarcas, para os pais? A parábola do filho pródigo. Quer melhor entender, né, de abandono do filho e de retorno desse filho para o lar do que os pais? Né? Para mulheres, por exemplo, que estavam ali reunidas, ele contou a parábola da dracma perdida. A dracma é uma moedinha sem valor, mas que compunha um conjunto de bijuterias. Né? Então era como se fosse um pingente de um colar, algo que montava aquele conjunto, e por isso ela estava ali procurando a dracma perdida. Para os pastores, ele falou do quê? Da ovelha perdida. Então, sempre que a gente vai ensinar alguma coisa, de fato, a gente procura partir da onde? Daquilo que eu já sei, para poder, a partir dessa base, construir algum conhecimento em cima. Né? E Jesus, ele era perfeito nisso. Só que havia coisas que a gente não estava preparado. E eu vou aqui imaginar que talvez ainda não estejamos. 2025 anos depois. Mas se a gente for olhar com cuidado, tem bastante coisa aí que a gente aprendeu nessa caminhada, né? Eu acho lindo esse livro. Se vocês não leram, né? Eu vi que vocês estavam ano passado fazendo aqui um movimento de sugestão de livros. Então, fica aí a minha sugestão. Renúncia, por Emmanuel e Chico Xavier. Inclusive está virando peça, teve esse sábado fui assistir, estava lá no João Caetano, e parece que em abril vem para o Imperator, né? E Alcione é a personagem principal desse livro. Em um momento ela vai dizer para a gente que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Um versículo, e Emmanuel, versículo a versículo, escreveu, acho que 4 livros, me ajudem aí, foi Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz. Né? Cada versículo uma pérola, não é verdade? Ele diz isso num dos prefácios. E aí, pérola a pérola, ele vem esmiuçando e vai fazendo a gente se aprofundar no Evangelho. Né? E a gente está falando, percebam, a gente está falando muito do Evangelho enquanto Bíblia mesmo. A gente está mergulhando na Bíblia. Né? Apesar da gente estar trazendo alguns trechos espíritas, a gente está lendo a Bíblia à luz da doutrina espírita. Bem legal, né? E quando a gente lê a Bíblia, não se enganem, a gente não vai fugir daquilo que disse Kardec, que é prestar atenção no que é a base moral do que Jesus trouxe. Porque é isso que ele vai trazer para a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo. Haroldo Dutra tem um livro também, que se vocês tiverem oportunidade, leiam. E o Verbo se fez parábola, aonde ele vai falar muito mais aprofundadamente sobre as metáforas, ele vai fazer todo um estudo histórico a respeito disso, vai fazer um mergulho no que era a sociedade judaica da época e o que várias coisas querem dizer, e que a gente perdeu um pouco desse conteúdo porque a gente não está lá, né? Então, toda vez que a gente vai estudar algo, né, nesse tempo histórico que a gente não está mais, a gente precisa entender que o nosso olhar vai ser diferente do povo da época, né? Se eu não dissesse, muitos de nós aqui, se eu também não tivesse pesquisado, eu não ia saber o que é dracma. Não faz parte do nosso vocabulário. É normal. Quando fala-se também da candeia embaixo do alqueire. O que é candeia? O que é alqueire?
Então a gente precisa fazer essa viagem, né, no tempo para poder entender como é que era, né, o uso da candeia, da lamparina, o que era um alqueire, que não se põe, né, algo para iluminar uma sala embaixo da mesa, embaixo do móvel, embaixo de uma cesta, embaixo de algo. Quando você quer iluminar, você coloca o mais acima possível, né? Então, isso tudo é o que leva a gente a pensar. E aí o Haroldo vai lembrar a gente que a parábola é como a luz da lua. Porque se você olha para o sol direto, o que acontece? Ele te cega, você não consegue vislumbrar o sol direito, né? Mas quando você olha para a lua, o que você está vendo ali se não a luz do sol refletida? E essa luz, ela ilumina sem violentar a nossa consciência. Então a gente aos poucos vai se apropriando de todo esse tesouro que é o Evangelho de Jesus, que dá conta de como é que a gente vai evoluindo aí ao longo do tempo. Pra cá, né? E então, a gente pegou mais uma metáfora só para a gente lembrar o quanto elas são antigas. Antes mesmo de Jesus, no Antigo Testamento, a gente tem uma série de metáforas. Essa é muito bonita. Ele, e aí está falando de Deus, se assentará como um refinador e purificador de prata e ouro. E está no trecho, né? Ele dá prosseguimento a isso. Quer dizer, ele, Deus, para nos purificar, né? Presta atenção em nós enquanto a gente está ali no cadinho do fogo, né? É como aquele... Como é que é aquela profissão que malha o ferro? Ferreiro. É como ferreiro, né? Tem que colocar no fogo para poder moldar o ferro, não é isso? O ourives também, para purificar a prata, antes de fazer um anel, uma aliança, ele tem que pôr ali no fogo, tem que ficar atento para o ponto certo, porque senão se perde. Então, a beleza das metáforas, e aí uma comparação clara, porque ele diz, ele se assentará como um refinador de prata. Refinador e purificador. Então, tem uma comparação muito clara aí. E aí seria uma comparação mesmo, não apenas uma metáfora. Mas esse tempo todo, a gente já começou desde o Antigo Testamento a falar que essa purificação, né, feita por um artesão, até por um ourives, é uma comparação que tá levando a gente a pensar em joias, em tesouros, né, no que vale. E quando a gente chega em Mateus, com essa fala de Jesus que está aí, né, ele vai comparar os tesouros e vai fazer a gente pensar que existem muitos tesouros, mas existem tesouros perecíveis e existem tesouros imperecíveis. Ou seja, existem aqueles tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então ele chama a nossa atenção para o que é o verdadeiro tesouro que a gente precisa adquirir nessa existência. Afinal de contas, a gente, como espírita, veio ao mundo, né, comprometido com alguma coisa. Se você é espírita, se você acredita em reencarnação, você acredita também que em algum momento houve um planejamento reencarnatório e sim, você disse que queria. Tudo que você está passando, muitas das coisas pelas quais a gente está passando, e isso é um grande debate lá em casa, né? Como assim eu não quis isso, né? Mas é algo que a gente pensa, né?
tem coisas que às vezes é difícil de compreender, principalmente quando vem o sofrimento. Né? A gente está falando assim de um tema de forma mais leve, mas às vezes o sofrimento é difícil de compreender, né? E é preciso muito cuidado quando a gente diz que a gente planeja, porque a dor e o sofrimento, para quem está passando pela dor e pelo sofrimento, é difícil demais de ouvir isso. Dói demais. Então, como é que consola alguém? E é a grande dúvida, né, de quem não é espírita, como é que esse pessoal vai lá e diz que merece sofrer e tá tudo bem e sai sorrindo, né? Mas o fato é que a gente compreende que existe um antes e existe um depois. Então, o que quer dizer quando a gente entende que o sofrimento é um momento passageiro? Ele não vai durar. O final vai ser feliz. Vai dar tudo certo. A dor é momentânea, é passageira, é fugaz. Esse momento que você está passando, se for de sofrimento intenso, é só uma página do livro da sua existência. No máximo um capítulo. No máximo. Então, por mais que a gente se depare com a dor, a gente também pode dizer outra coisa como espírita, que nem sempre essa dor é para pagar alguma coisa que você fez. Muitas vezes essa dor é a dor do crescimento em si. Crescer dói. E ninguém tem o direito de dizer que A, B ou C está passando por um momento difícil porque merece. E se estiver nas nossas mãos auxiliar, é isso que nós vamos fazer. Muito importante a gente pensar, porque às vezes as pessoas embolam as estações. Né? Ninguém merece, no sentido de que não merecemos ser auxiliados, acolhidos, amparados. Estamos aqui para nos ajudar. Esse é o verdadeiro tesouro, é o auxílio mútuo, é a caridade. E é fora dela que não tem salvação. Não é isso? E não é esse nosso lema? Fora da caridade não há salvação? É nos acolhendo que a gente passa pelos problemas maiores que sejam. Agora tem uma coisa. Você estudou, passou pelos problemas, né? Tá se superando aí, e aí o outro está passando por um problema parecido. E você queria que ele aprendesse por conta do que você já sofreu. Sinto muito, mas não é assim. E essa é a primeira pérola que aparece no Evangelho. Está lá em Mateus. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Despedaçarão. Porque eu já aprendi, eu já sofri, e aí eu quero que aquele que está do meu lado, principalmente quando a gente é pai e mãe, né? Já passei por isso, cara, não vai dar certo. Eu quero que ele siga o caminho que eu julgo correto. Mas às vezes ele precisa quebrar a cara. E que difícil é ver quem a gente ama quebrar a cara. Mas não adianta dizer do que você já aprendeu. Porque a caminhada é solidária. Mas o aprendizado é solitário. Sabe? É uma letrinha só, faz tanta diferença. Tem coisas que eu preciso entender, digerir, experimentar. Tem gente que passa pelo mesmo problema e aí vem sempre algum amigo à mente, né? Repetidas vezes.
E você já entendeu qual é a dinâmica daquele problema. Mas a pessoa vivencia aquilo vezes e vezes e vezes. Você tenta explicar para ela, mas sinto muito. Não dá para aprender por osmose. O que é isso? Eu não encosto no outro, assim, e passo a minha experiência para ele. Ele precisa vivenciar. E isso, para a gente, é um aprendizado. É isso que Jesus disse, né? Nesse trechinho aí. E, finalmente, a gente chega na parábola da pérola ou parábola da pérola de grande valor, que é só isso daí. 2 versículos. Você estava esperando para descobrir esses 2 versículos que diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. E aí tem 2 comparações aí que são cerne da questão e são elas que a gente vai esmiuçar. Foi tudo introdução até agora. Caso vocês não tenham entendido, eu tenho um horário para cumprir. Serei atenta ao horário. Mas essa é a parábola. Olha que interessante. Primeira coisa, ele está comparando o reino dos céus com uma pérola. Uma pérola de grande valor. Então, no parágrafo seguinte, no verso seguinte, ele diz que vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola de grande valor. Essas 2 comparações que a gente vai se debruçar. Na primeira, a gente precisa pensar primeiro qual é a diferença entre um tesouro qualquer, que a gente viu aqui vários tesouros, ourives trabalhando, e a pérola. Alguém sabe como é que surge uma pérola? Está lá dentro da ostra, né? Entra algo ali dentro que fere a ostra. E a ostra, para se proteger, ela doa um pouco do que faz essa substância da madrepérola, né? Que ela faz essa queratina da casquinha dela e envolve aquele grão de areia que está ferindo ela ali dentro. E aí surge essa pérola. Então, nesse caso aí, não é mais um tesouro que foi trabalhado do lado de fora pelo ourives, não é um tesouro que você juntou, é alguma coisa que você está fazendo aqui dentro, ó, dentro de você, lá no fundo do seu coração. E a segunda comparação é uma comparação que, caramba, tem sido usada de uma forma muito cruel ultimamente, que é para você dar tudo que você tem, que aí você vai conseguir o grande tesouro. Como assim, né? Dar tudo que eu tenho. Eu estou no mundo material, eu tenho filho para criar, eu quero, né, uma casinha melhor. Então você está dizendo para mim que eu tenho que largar tudo para seguir Jesus nos dias de hoje? E a minha vida aqui, como é que fica? E minha caminhada na Terra? Não vou levar isso em consideração? Afinal de contas, estamos no mundo material e precisamos, né, de vestimenta, trabalho, roupa, saúde. Como é que eu compro remédio? Né? Guarda essa questão aí. Primeiro, vamos para o primeiro parágrafo. Existe um início do percurso da caminhada, né, que a gente vai fazer no mundo exterior. Tem algumas teorias aí à luz da psicologia profunda, né, que vão falar das simbologias com Jung. E tem um autor que vai trazer, né, a caminhada do herói, a trajetória do herói, e ele vai esmiuçar isso em 12 passos. Você é chamado para ir à casa espírita, e aí você fica lá na assistência, passa uma semana, 2, né?
Um dia você tem algum problema lá fora para fazer, fala, hoje eu não vou não, passa um mês sem ir, né? Os problemas em casa estão maiores e também não tem tempo, não é isso ainda. E você se afasta e as provações vêm, te derrubam e você volta, né? E aí você volta e você fala assim, não, agora eu tô firme. E aí parece que alguma coisa se modificou aqui dentro. Então tem essa diferença, tem uma parte da sua caminhada que você faz, que você é provocado, mas que você fica só na superfície. Mas tem alguma coisa, em algum momento, que vai mexer lá dentro de você, que parece que vai virar uma chavinha, assim, ó. E aí você vai perceber que algo de muito relevante aconteceu. Essa trajetória aqui, se vocês forem parar para estudar um pouquinho mais de perto, vai dar conta do que é uma coisa que a gente chama de reforma íntima. Que não é feita do dia para a noite. Demora pra caramba. E aí tem outro educador que diz assim: nós somos donos dos nossos atos, mas não somos donos dos nossos sentimentos. Por quê? Basicamente é isso. Estudei doutrina espírita, já sei o que eu tenho que fazer, já compreendi muito bem, né, que eu não posso ser egoísta, que eu tenho que ser caridoso, que eu tenho que ser amoroso com as pessoas. Mas ai, que raiva do meu chefe, se eu pudesse eu torcia o pescoço dele. Aquela vizinha, meu Deus do céu, eu não aguento mais ela. E o egoísmo, e tantas outras coisas que a gente ainda carrega, apesar da gente saber o que é correto. Somos culpados pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos. Porque simplesmente sentimos. E o fato é que não dá para simplesmente varrer sua emoção para debaixo do tapete. Se você sente, você sente. Dá para dizer que não está sentindo? Tentar disfarçar que não sentiu? Você vai enganar quem? A si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, que é a base da nossa reforma íntima. A primeira coisa que eu preciso fazer é admitir que eu sinto. Que eu sinto raiva, rancor, mágoa. Tudo isso está aqui. Porque não é pelo fato de eu ter estudado e entendido o Evangelho que eu vou conseguir virar a chave do dia para a noite. Entender racionalmente é uma coisa, sentir é outra diferente. Podemos prometer atos, eu prometo ser correta. Mas não podemos prometer sentimentos. Faço com raiva, mas faço. É mais ou menos isso, né? Atos são pássaros engaiolados. Sentimentos são pássaros em voo. Quer dizer, você vai fazendo porque você sabe que é sua obrigação fazer. E aí você faz de novo, até que em algum momento, quem sabe, você faça convicto do que está fazendo. Isso está na lei de trabalho. Né? O comentário de Kardec, ele é assim, aonde tem educação no Livro dos Espíritos? Na lei de trabalho. Ele vai dizer que essa educação não intelectual, a educação moral, não pelos livros, não, mas aquela que forma seres humanos de bem, aquela que transforma, que forma os caracteres, as características, que forma quem você é, ela vai incutindo hábitos, né? Você vai repetindo, você faz 1, 2, 3 vezes e você reflete naquilo e você estuda para tentar entender o que é aquilo. É mais do que simplesmente fazer, é tentar entender para que está fazendo. Porque muitas vezes, quando a gente falava em obediência,
né? Quando era criança, deixa eu ver se está aqui. Obediência quando era criança, a gente obedecia porque não tinha saída. Muitas vezes, quando você pergunta assim para uma pessoa, olha, você atravessa o sinal vermelho, a pessoa vai falar assim para você, ó, depende. Se ela for sincera, né? Depende, tem radar? Vai ter alguém prestando atenção? Porque se ninguém estiver vendo, né? Agora, no mundo real, se eu ultrapasso o sinal vermelho, tem vários fatores aí para eu analisar. Primeiro, né? Que horas são? É seguro parar naquele sinal? Porque legalmente falando hoje, em determinado horário, você não é multado se você ultrapassar o sinal, mesmo ele estando vermelho. Mas para isso você tem que discernir. Reduz a velocidade, vê se não tem ninguém passando. Se for o caso, for um cruzamento, você vai buzinar para falar que você está vindo, né? Então, obedecer de verdade, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, é o consentimento da razão. Não é obedecer por obedecer ou fazer por fazer, é fazer porque você entendeu o que você está fazendo. E resignação, ou seja, entender por que está sofrendo, é quando o seu coração, o seu sentimento já entendeu também que aquilo é passageiro, que é parte da existência, que vai ficar tudo bem. Então é algo que está aqui dentro. A gente não ensina o outro a obediência e a resignação só porque a gente é obediente e resignado. Mas a gente pode sim exemplificar esse sentimento, explicar o que é. Fazer o outro refletir. Em algum momento essa chavinha vira. Essa pérola de grande valor é algo que eu já consegui construir muito profundamente. Não é raso. Não é meramente intelectual. É uma transformação moral mesmo. De algo que você já não faz mais. Ih, passei direto, peraí. E a outra questão é o largar tudo, né? E aí muita gente se depara com esse trecho e fica pensando assim, meu Deus, mas para ser verdadeiramente espírita ou verdadeiramente cristão à luz da doutrina espírita, eu tenho que deixar de cuidar das minhas coisas, daquelas coisas que eu quero e ter ambição na vida, enfim. Eu acho que eu não estou preparada. E tem gente que se afasta. Porque se depara com essa questão, né? E é uma questão tão rica. Vendeu tudo que tinha e a comprou. Mas vamos transformar para os nossos dias de hoje? Qual é a finalidade da vida? É amar, não é? Aí você reencarna. E aí você cresce, casa com alguém e dá a chance de alguém vir para junto de você na sua vida, que é um grande inimigo de várias existências. E ele vem na roupagem do seu filho, da sua filha. E aí você deixa de comprar aquela roupa cara, você deixa de fazer aquela viagem que você queria porque você quer dar uma escola melhor para ele. Você abandona uma série de coisas que você ia fazer por você porque o seu filho é mais importante. Aí eu vou te perguntar, você vende tudo que você tinha ou você não vende? Ah, vende. Dá tudo de você por ele. Sem sentir, porque é leve. Esse amor que a gente constrói aqui dentro é leve, é suave.
Você não consegue conceber o seu filho estar doente e você ir dormir sossegado. Você perde noites de sono tranquilamente. Porque o mais importante é olhar para ele. É velar o sono daquela criatura. E é assim que a gente aprende a amar. Então é muito mais simples do que algo que está afastado da gente. Porque quando Jesus falava, ele não falava do que estava distante. Ele falava da vida. E se o evangelho não serve para a vida, ele não serve para nada. Porque ele é vida, e é vida em abundância, como disse Jesus. E aí, caminhando para o final, Emmanuel vai nos explicar, lá no livro Mais Perto, sobre a dádiva difícil. A dádiva difícil é exatamente essa pérola. Olha só o que ele diz. Não avançarás ao longo do caminho sem doar algo de ti mesmo. A gente está sempre doando algo, né? Aqui é o companheiro que te roga assistência fraterna. Além é o desconhecido que te pede arrimo e esperança. Agora é o amparo aos desvalidos. Depois é o socorro aos enfermos. A maneira da embarcação que distribui os valores de que se enriquece, espalharás, seja onde fores, os bens que o Senhor te confia. O pão, a moeda e o agasalho são recursos da terra em tuas mãos. Fácil será sempre mobilizá-los e estendê-los. Até aqui a gente falou da caminhada externa. Até aqui a gente falou do que é mais fácil, desse tesouro que a gente está construindo. Agora a gente vai falar da pérola. Atenta, contudo, para a dádiva difícil que sai da onde? Do coração. O próprio sacrifício em favor dos outros é plantação de felicidade no ambiente em que respiramos. Aprende a calar para que teu irmão fale mais alto. Esquece as ofensas alheias, compreendendo que poderiam ter sido perpetradas por ti próprio. Apaga-te para que a luz do próximo seja vista. Dá de ti mesmo em humildade, paciência, brandura, abnegação e amor. Jesus, transmitindo as bênçãos do céu, de que se fazia portador, era o médico providencial dos sofredores na região em que se mantinha. Mas aceitando o supremo sacrifício de si mesmo, na cruz, converteu-se em divino benfeitor da humanidade inteira. Não ouvides que a renunciação aos próprios caprichos, na exaltação do bem de todos, será sempre no mundo a tua dádiva maior. Então, cada vez que a gente renuncia a algo até que a gente queria, em nome de alguém, para o bem-estar do outro, a gente consegue construir essa pérola de grande valor, que eu espero que agora esteja muito mais perto e que vocês já tenham percebido aí que vocês estão montando um colar. Boa noite a todos. Muito obrigado, minha irmã, pela mensagem, né, por decifrar aí a curiosidade de nós da pérola. Aos nossos irmãos que assistiram até aqui, compartilhem, dá um like, divulguem. O nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos.